Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Nessa semana que fecha o mês de fevereiro, a gente está fazendo um raio-x da temporada de cada um dos clubes que a gente acompanha mais de perto. Esse programa aqui é dedicado ao Ceará, tá? A gente está pegando tudo o que os clubes estão fazendo em 2025, dentro de campo, as contratações, o trabalho, a gente vai olhar os números, a minutagem dos jogadores e a partir daí a gente faz uma análise passando por todo o elenco, de como o Ceará, no caso nesse conteúdo aqui, ele está começando a se organizar para o restante desse ano tão importante de 2025, quando o Ceará retorna à Série A. E Minhoca, desde a montagem do elenco do Ceará, em que a gente viveu ondas diferentes em relação à aprovação dos nomes que estavam chegando, o Ceará ele começa o mercado trazendo nomes que todos nós elogiamos bastante, encontrou peças importantes da Série B, nomes como Fernandinho, como Dieguinho, tá, que vieram dessa Série B com um destaque, encontrando peças que davam uma consistência ao time, tá? Já que Condé perdeu parte fundamental da sua base de 2024, perdeu seus principais jogadores, Eric Pulga, Saulo, tá? Que dificilmente o Ceará teria recursos para conseguir substituí-los à altura, e o time foi para uma outra linha de montagem, focando em criar consistência, em dar solidez. E a gente gostou dos nomes que chegaram, os primeiros nomes que chegaram. Naquele programa que a gente faz no começo do ano, Mercado, eu, Minhoca, Cauê, a gente debateu muito isso, mas todos nós esperávamos que na sequência a esses nomes que davam consistência ao Ceará, viriam os, abre aspas, grandes nomes. Aqueles jogadores com peso de Série A. E eis que a temporada foi andando, a janela já está basicamente fechada, e o Ceará não fez esse segundo movimento. Pedro Raul chega no final da janela para a posição de centroavante, que era a urgência das urgências, mas a gente não viu essa segunda onda de qualificação do Ceará. Porém, dentro de campo, Minhoca, a primeira leva, a leva da consistência, está dando a Condé o suficiente para o time cumprir todas as suas metas até aqui. O Ceará tem 9 jogos na temporada, os clubes cearenses jogam menos, o Campeonato Estadual protege muito esse início de ano do Ceará e do Fortaleza. A estrutura do Campeonato Estadual é muito boa para que esses clubes possam trabalhar. O Ceará venceu 7 jogos, tem um empate e uma derrota lá no começo da temporada, que eu acho que já dá até para descartar, já vira quase que um descarte. 81% de aproveitamento é o melhor da região, tá, Minhoca? Eu me surpreendi. Eu achei que o Vitória tem um aproveitamento melhor, que o Bahia de Sene tem um aproveitamento melhor, mas esse 81% faz do Ceará o time de melhor aproveitamento nesse começo do ano. No caso, o Ceará até aqui está conseguindo cumprir, né, até agora todas as suas metas estabelecidas, garantiu a vaga na segunda fase na Copa do Brasil, garantiu a melhor colocação do Campeonato Cearense ali na primeira fase, que pode gerar ali a melhor campanha, né, se chegar na final, mas mais um contexto ali de ter o mando de campo na final do Campeonato Cearense, né, tudo indica que deve ser contra o Fortaleza. E na Copa do Nordeste, eu acho que é o único ponto ainda que ainda precisa equalizar o começo com uma certa dificuldade, né, porque acho que na Copa do Nordeste é onde está alguns indícios de um certo pé atrás, que eu acho que é importante, pelo menos aí eu vou falar muito da maneira como eu gosto de analisar, né? A maneira que não olhar para o aproveitamento e achar que tudo está resolvido, que não há problemas, que não podem vir situações que esse time ainda precisa enfrentar. Porque até agora, Fred, eu acho que o desafio, o clássico, foi de fato o balizador assim, mais pesado para essa equipe. Porque nos jogos da Copa do Nordeste, a pior partida até então foi a derrota para o Náutico, né? O Ceará jogou muito mal. Aquele jogo, o jogo contra o CSA, o Ceará jogou bem, mas foi fazer o gol aos 40 do segundo tempo, o gol do Dieguinho. E no próprio jogo do Confiança, não conseguiu também fazer do alto volume o resultado.
Então, é aí onde paira uma certa dúvida, e eu sei que na minha bolha, né, de torcedores do Ceará, tem gente que é muito desconfiada ainda, que esse time, né, o elenco montado até então, ainda não é um elenco suficiente para a Série A, mas tem gente confiante, né, achando que o trabalho do Condé, e aí nesse ponto eu concordo, o trabalho do Condé evoluiu. Se você olha o começo da temporada, quando o Condé estabeleceu aqueles 11 titulares na cabeça dele, ele teve dificuldades. E aí, até trazendo algum dos nomes, o Kehler, por exemplo, foi o primeiro nome de cara que a torcida já viu que não tinha condições, e aí começou a aparecer Galeano, outros nomes, mas ao longo, né, desses jogos, né, ali quando ele começou a girar um pouco mais o elenco, começou a dar estabilidade. O Marlon mesmo, que começou mal a temporada, voltou a apresentar um futebol que se esperava dele, né, com uma boa regularidade. Mas esse é o ponto que eu queria destacar. Até agora o Ceará ainda não teve desafios de um perfil que ele vai enfrentar ao longo da temporada, né? Eu acho que o próprio jogo da Copa do Brasil, tudo bem que já teve equipes aí sendo eliminadas, né? Mas assim, o Ceará enfrentou um Sergipe que estava muito mal, né? Assim, então, todo um contexto que eu acho que é o ponto principal. A gente sabe que tem equipes que, por mais que tenham tido adversários também factíveis numa primeira fase de Copa do Brasil, se atrapalharam por não estarem organizada para esse ponto. Nesse sentido, o Condé soube ter pelo menos um time base, uma preparação até aqui para o time fazer aquilo que era obrigado dele, que era passar da primeira fase da Copa do Brasil e, obviamente, aí já se desenhando também para chegar numa terceira fase, já que vai jogar em casa, né, contra o Confiança ou Parnaíba na próxima fase. Então, nesse sentido, eu vejo que o trabalho até aqui do Condé é um bom trabalho, mas ainda a gente vai ter que observar mais dessa equipe nos outros confrontos. A grande questão, porque tirando o confronto contra o Bahia, que é o adversário mais peso, e a final do Campeonato Cearense, confirmando, né, contra o Fortaleza, a gente vai ter um espaço amostral de partidas, de estilo de partidas, ainda muito pequeno para saber como esse time vai se portar dentro de campo, como é que esse time vai lidar com uma partida de um cenário quando for enfrentar o Flamengo, quando for enfrentar um confronto direto contra o Juventude, contra o Mirassol. Então, são os contextos que o Ceará ainda não tem ainda muitas respostas. Mas, até aqui, naquilo que foi exigido no começo da temporada, o time acabou entregando o que, obviamente, se esperava dele. Né? Acho até que o momento é um momento bom, em termos gerais, do que atravessa, mas o principal ponto que você até trouxe, né, dessa questão dos... Até agora, do que o Ceará já conseguiu produzir nessa temporada em termos de resultados, passa muito, que aí tem a ver com o elenco que você até falou, de uma segunda onda de contratações. Eu acho que o Ceará tem algumas peças importantes, mas aí ainda é ver determinadas posições, porque eu acho que aí daqui a pouco ele vai entrar no elenco, né? Determinadas posições eu ainda vejo que o Ceará tem dificuldade para fazer um rodízio. E é só olhar, e aí já para entrar na tela, do que está na tela, né? Que é o caso do camisa 9, né? O Ailon, que não é bem o centroavante, foi o jogador com mais minutos até aqui jogado. Isso. Muito por conta dessa diferença. 642. De um Isso, máximo de 810, tá? Minhoca, eu sempre vou pontuar algo importante em relação à minutagem. Os sites de score, os sites que dão essa minutagem, o Gol e todos que acompanham, é um padrão não calcular os acréscimos, tá? Isso. Os jogos são considerados só até os 90 minutos. Então, esse máximo possível para Ailon são 810 minutos para todos os jogadores do Ceará. Né? O Ceará fez 9 jogos, são 810 minutos. Ailon jogou em 8 deles e tem 642 minutos ali junto com o Marlon e com o Pedro Henrique. Que aí entra muito nessa questão, né? De não ter. O Ceará não teve peça de reposição para o Ailon nesse sentido, né? Teve o garoto da base, o Guilherme, um jogo ali jogou o Recalde, mas a dificuldade e que se tornou, eu diria que até o principal assunto na torcida, Fred, foi o camisa 9. Assim, foi de maneira muito recorrente, cada postagem do Ceará nas redes sociais, cada notícia que saía em qualquer portal de notícias, era sempre, cadê o camisa 9? Cadê o camisa 9? E isso gerou uma certa preocupação. Isso não afetou em nada da campanha até aqui nesse começo de temporada. Isso não pesou, quer dizer, pesou em certa parte na Copa do Nordeste.
Mas isso tem, obviamente, agora um outro contexto, com o Ceará tendo contratado o Pedro Raul, que aí, obviamente, há uma expectativa. Nesse exato momento, que aí é onde vem a reclamação de parte da torcida, o Pedro Raul já era para ter jogado mais jogos. Não chegar agora nessa reta final, um jogador que já não vinha bem no Corinthians, que não estava bem no Vasco, né, um tempo atrás, também no futebol mexicano, vai precisar se reencontrar. Acho até que foi uma boa aposta do Ceará. O Ceará teve que pagar um valor até considerado alto, né, muito embora poderia ter sido um valor até maior, né, porque se falava até em 70% que poderia gerar na casa ali dos 500 mil reais. Mas para quem deixou para a última hora, o Ceará não teve muita opção que não pagar para um jogador. Teve parte da torcida que não gostou muito do nome do Pedro Raul, mas o Ceará agora, pelo menos, tem um time base. E acho até que o Ceará vai imaginar o complemento, e eu acho que isso vai acontecer não só com o Ceará, acho que vai acontecer com outros clubes também. Essa segunda janela, que é a janela doméstica, muita gente chamada janela dos estaduais, né? Isso. Muita gente, eu acho que vai acabar se apoiando nisso. Então, eu acho que muita gente que estava nessa correria até a sexta-feira, dia 28, para tentar contratar, vai começar a colocar, se está difícil, vamos olhar para o mercado local, pega um destaque ali do Paulista, um destaque do Carioca, do Mineiro e tal, vamos montar esse time aí com o que a gente tiver desses principais nomes que saíram dos estaduais, o que acaba sendo ali pelo menos uma tentativa de complementar. Mas, e aí é onde entra esse caso do Ceará. O Ceará não vai trazer nomes, não fez grandes investimentos, é bom deixar claro também. O Ceará fez pouquíssimos investimentos pesados para trazer atletas, então, jogador emprestado, como é o caso agora do Pedro Raul, pagando parte do salário. Então, aquisição, pagamento para ter um atleta, o Ceará praticamente pouco fez. Foram valores bem baixos mesmo, assim, de jogadores, de aquisição de atletas para esse ano de 2025. Ô, Minhoca, dentro do que a gente tem analisado do Ceará, eu até citei isso rapidamente ali na minha abertura. O jogo do Náutico já dá para descartar, né? Já dá para colocar como iniciozinho, porque a gente não viu repetições daqueles problemas. O Ceará, naquela noite, ele sofreu 15 finalizações do Náutico e deu uma finalização. Em 90 minutos, nos aflitos, o Ceará fez uma finalização. Não foi algo que se repetiu. Então eu acho que a gente pode meio que descartar aquela estreia na Copa do Nordeste. Né? Eu diria que em parte porque eu lembro que quando a gente foi falar do jogo do Sergipe, eu falei assim, vamos ver agora no jogo fora de casa. Sim. Só que era um adversário, tinha tomado um 4-0 no Campeonato Sergipano, pro Lagarto. Estádio fechado, né? Sem torcida e tudo mais. Eu ainda quero ver mais jogos. E o Ceará não vai ter tantos jogos assim. Sim, eu ia descartar o primeiro. O duelo contra o Bahia é um duelo de um contexto para ver o comportamento dessa equipe. Não sabemos ainda quando vai acontecer, quando isso vai acontecer. Se meio às finais do estadual. Enfim, não sabemos quando esse jogo vai ser alocado. Mas esse seria um bom parâmetro para a gente ver o contexto de jogar fora de casa. Porque esse foi, na verdade, Fred, foi a grande questão da reta final do ano passado do Ceará com o Condé. Os jogos dentro de casa, o Ceará foi avassalador. O Ceará se sobrepondo em muitos jogos, conseguindo, até mesmo em jogos que ele ganhava, às vezes ali correndo o risco de deixar escapar a vitória, mas é porque perdia muitas oportunidades. Nos jogos fora de casa já foi diferente. Teve que ter aquele jogo do Saulo, especificamente, quando o Saulo fez ali 3 gols. Teve que ter jogos onde o individual acabava sendo determinante. Então eu ainda tenho um pouco de receio, porque até o começo da Série A vão ser muitos jogos em casa, sabe? Até mesmo o jogo contra a equipe do Maracanã, né? Que não tem nem por que sair da cidade. Era outra pergunta que eu ia fazer. Que é esse contexto, né? De jogar ali, no seu clima, no estádio que você já está habituado. O Ceará teve uma temporada basicamente sem viagem. O Ceará viajou para enfrentar o Náutico e o Sergipe. Teve o colapso contra o Náutico e o jogo contra o Sergipe, né? Um pênalti ali, já abriu os caminhos e aí neutraliza o jogo, tudo muito tranquilo. Esse jogo contra o Bahia era fundamental que tivesse acontecido para a gente ter um teste mais amplo do Ceará. O melhor teste do Ceará, naturalmente, a melhor atuação do Ceará é o clássico contra o Fortaleza. É o clássico. É o que dá sustentação a gente colocar. Os números são ótimos, tá? Os números são ótimos. Sim. Óbvio. O jogo do Fortaleza dá sustentação pra gente dizer, não, esses números são condizentes com o momento. Afinal, mas eu costumo ponderar clássicos, sabe assim? Porque clássico é um jogo muito
específico, uma Isso, motivação isso. diferente, quando na verdade, na média, você tem que apresentar uma regularidade. Ou seja, assim, o Ceará não é culpado pela própria tabela que se desenhou para ele nesse começo da Claro. temporada. Mas Não, ele pelo fez o que ele contrário. tinha que fazer. Ele ganhou o clássico, 6 jogos de vencibilidade perante ao rival e, queira ou não, se a gente olhar time por time, o Ceará, nesses 6 clássicos que teve sem perder para o Fortaleza, e todas as vezes, na minha avaliação, foi superior ao Fortaleza, sabe? Taticamente, a postura dentro de campo, mas isso, obviamente, não pode ser nenhum tipo de âncora para você se apoiar numa ideia de que, pronto, aqui está definido, está estabelecido, não tem por que não acreditar que esse time não seja capaz. Eu acho que não é para ter o discreto, mas também não acho que é para ter garantias de que realmente a coisa já está totalmente estabelecida como segurança nesse exato momento. O jogo contra o Confiança, Minhoca, o que é que ele deixa de cuidados? Porque o jogo do CSA, o Ceará jogou meio mexido, conseguiu um golzinho ali no final, Foi. porque senão a situação era dramática na Copa do Nordeste. E foi Mas o jogo pré-clássico esse aí. Ele deu uma ele foi, poupada foi um time mais mexido. Foi um gol Dieguinho que tava jogando lateral esquerda naquele momento que ele faz o gol, né? 38 ali de segundo tempo. Contra o Confiança, o Ceará deu uma travada. O que é que esse jogo liga de alerta? O jogo do Confiança foi o jogo onde mais a questão do camisa 9 foi mencionada. Porque o Ailon, por exemplo, que até chegou a marcar o gol, né? O gol do empate contra o Confiança, ele chegou a perder oportunidades, teve chances também com outros atletas ali, Pedro Henrique teve chance. Então, naquele jogo, o Ceará teve um bom volume dentro de campo, mas teve dificuldades. Até mesmo no segundo tempo, no 1-1, quando estava, houve contra-ataques perigosos do Confiança. Claro, era um jogo ali onde o Ceará tinha a urgência de vencer para tentar ainda terminar entre os primeiros colocados, para garantir uma vantagem. Ainda tem essa condição, né? Tem uma condição, acho que até propícia, porque a gente não está vendo, pelo menos no grupo B da Copa do Nordeste, nenhuma terceira equipe. Eu estou excluindo o Bahia, né? Porque Bahia, Ceará, mas essa outra equipe que poderia estar incomodando o Ceará, né? Porque poderia ser CSA, mas o América de Natal ganhou agora de virada. Então o contexto parece muito de trocação. O próprio Náutico, né, que venceu e depois já perdeu. Então é muito difícil. Não surgiu um time real, a ponto de ameaçar. Mas nesse exato momento, o Ceará vai precisar confirmar algo que ele teve uma certa dificuldade ali contra a Confiança e contra o CSA. Então, por exemplo, nesse jogo do Confiança foi a estreia do Rômulo, foi o primeiro jogo do Martínez. Aliás, foi o segundo jogo do Rômulo, né? Que o Rômulo tinha estreado no Clássico, alguns minutos. Então, ainda é um time, Fred, que ainda tem peças a serem avaliadas, ainda tem estilos de composições de time para se imaginar. Então, tudo aquilo que o Condé tinha à sua disposição e ele tentou melhorar o máximo possível, ele fez e conseguiu. Então, no momento que o Keller estava mal, saiu o Keller, entrou o Bruno Ferreira, o time estabilizou. No momento em que o Galeano estava mal, ele estabeleceu Pedro Henrique pela direita, juntamente com o Fernandinho na esquerda. Então, ele começou, de fato, a encontrar um time do lado direito, né, que tinha começado com o Rafael Ramos, se lesiona, o Dieguinho começou a jogar, Fabiano entra, já começa a se acertar de novo. Então, ele já encontrou um time padrão, Só que agora tem as aquisições. Queira ou não, o Rômulo é um jogador que se espera que vá brigar por essa titularidade. Muito embora fique imaginando como é que vai jogar se hoje Mugni é uma das principais peças. Que aí chega agora no caso do Pedro Raul. Ailon vai se tornar um reserva ou Ailon pode ser um titular, imaginando que talvez Fernandinho possa sair? Então são dúvidas ainda que esses jogos aí até o final do mês de março, né? Agora que a gente está entrando no mês de março, a gente vai ter uma real noção de quem é esse Ceará. Qual é esse Ceará, de fato, ideal para começar, de fato, né, a principal competição da temporada, que é a Série A. E antes da gente ir para o elenco, Mioca, só passando que ali embaixo a gente tem o calendário do Ceará com 7 jogos, os próximos 7 jogos dentro de Fortaleza. É Castelão, PV, Castelão, ou só Castelão, né? Porque o Ceará é que tem como foi o primeiro colocado, ele tem o moral, né? A moral de jogar no Castelão, o direito de escolha. Então
Maracanã, Castelão. Maracanã a ida é PV, né? Não, é Castelão, vai ser Castelão. Castelão Porque também, não, né? Então, é porque como saiu exatamente como é que fala? A, a norma, né? Que não pode sim, jogar com 66 horas. O jogo do Maracanã não afeta, não tem nenhum jogo próximo a ponto de afetar. Mas o jogo do América, o Ceará, e aí, dependendo de quando você estiver vendo essa gravação, já pode ter sido confirmado, o Ceará já pediu para fazer a mudança, porque como na quarta vai ter Fortaleza e Ferroviário pela Copa do Nordeste, o jogo da quinta, do dia 6, o Ceará já solicitou para a CBF, até porque já está em cima, né? Para colocar esse jogo para o PV. E aí o jogo certo. da volta do Maracanã volta a ser de novo no Castelão, que aí, como você falou, né? O Ceará teve a melhor campanha, vai ser confirmado, e isso deve afetar lá o jogo do Fortaleza com o Ferroviário, talvez indo para o PV. Mas é isso. Maracanã na capital, América na capital, Isso, Maracanã de novo na capital, a volta da Copa do Brasil, seja Confiança, seja Parnaíba, na capital, isso, jogo de ida da final na capital, isso. Juazeirense na capital e a final na capital. Serão de 16 jogos, 14 entre o PV E e o Castelão. o Castelão. É... Nem para ir Ah, para Horizonte, que é a região metropolitana, que é poucos quilômetros aqui. nem ônibus tá pegando, só pega o próprio ônibus. O ônibus não vê a Ah, estrada, não. É só na cidade ali, ó. exatamente. Não vê É. uma BR. E a próxima viagem, claro que a gente não sabe no jogo do Bahia, né? Mas a que está garantida é o Sampaio, que é do lado, né? Então, uma Isso. viagem que também não vai exigir tanto do Ceará, né? Assim, em termos gerais. E estreia Mas na aí, Série A em casa contra o Red Bull ou é fora? Tu se lembra de não, cabeça? eu acho que é fora de casa. Eu acho que é fora de Pronto, casa. vai, O jogo é vai, fora vai de casa. conhecer o aeroporto. E aí, Fred, falando um pouco do calendário, né? Que a gente já falou isso em alguns programas. O que é que eu acho que pode acontecer em termos de mudança desse calendário? Como a gente já falou, né? Já tem até o programa para quem quiser acompanhar, a gente falando especificamente do aperto que a CBF agora está vivendo, né? O Bahia confirmou a vaga para a terceira fase da Copa Libertadores. Eu acho que há uma possibilidade de fazer uma solução. Como o Ceará vai pegar o Confiança ou o Parnaíba, e a depender do momento que você está vendo esse vídeo, já deve ter saído o adversário, tanto o Confiança quanto o Parnaíba, eles não vão ter jogo, por exemplo, no dia 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril é exatamente o jogo ali que o Ceará poderia enfrentar na Copa do Brasil. Não vai ter Copa do Brasil nesse período, nem no dia 2, nem no dia 9, que ali entre primeira e segunda rodada, ou segunda e terceira rodada da Série A, poderia colocar esse jogo da Copa do Brasil. Isso eu estou falando muito mais para não afetar tanto a Copa do Nordeste em meio ao brasileiro. Poderia se fazer na data da Copa do Brasil, e é bom lembrar, o Bahia vai jogar nessa data de Copa do Brasil, que é jogo de Libertadores. Tudo vai depender de onde a Conmebol vai alocar esse jogo, mas até como eu falei isso no último programa da gente, né, do Raiz, que foi na segunda-feira. Se por acaso a Conmebol marcar o jogo do Bahia na terça-feira, o jogo da volta contra o Newblense ou contra o Boston River, poderia colocar na quinta-feira o jogo contra o Ceará. E isso teria que afetar ali, possivelmente, a data da final dos estaduais, no caso, não no sábado, domingo, e eu não sei o quanto a TV estaria Esse suscetível a nó aí, mudar. Minhoca, esse nó aí tá. A gente já Mas gravou o um que eu estou dizendo programa e não assim, resolveu. é aonde eu consigo ver um espaço, né? Já que o Bahia já estaria já Mas mexendo em não tem grade. A casa. Globo não tem grade no sábado, não. Desculpa, a Globo nesse momento do ano não tem grade no É, domingo. isso. Mas de toda forma, né? Porque Os é a final, contratos, a os final contratos do. de patrocínio do Caldeirão do Hulk são nacionais, diferente. Eles obrigam, né, o cumprimento da grade No no Baiano sábado, também sim. é Não, também Baiano é Globo? TVE. Não, Baiano é Ah, TVE. é mais fácil, né? Fazer, né? É mais fácil. É mais fácil. No Enfim. Baiano seria De mais toda fácil essa forma, composição. não sabemos como a CBF vai resolver, mas uma boa dor de cabeça ela vai ter. Então, Minhoca, a gente vai agora dar uma olhada nesse elenco do Ceará, tá? Que, como a gente falou, né, viveu aí uma onda de contratações no começo do ano, final do ano passado e começo do ano, para dar sustentação. E na hora de vir uma maior qualificação, a gente viu a chegada de Rômulo e de Pedro Raul, que ok, dão essa qualificação, são bons nomes, mas talvez a gente esperasse Mas, algo mais.
Olhando essa composição que a gente tem aí na tela, e alguns torcedores vão dizer, mas ele tá jogando com Pedro Henrique e Fernandinho, tem que colocar um de cada lado. A gente tá colocando na tela originalmente a posição que o jogador atuava mais, mas não tem problema, a gente sabe que pode jogar, obviamente, com Pedro Henrique e Fernandinho. Isso aqui é só uma ilustração. Aí a pergunta que eu faço, essa pergunta, ela é resultado, Minhoca, do olhômetro mesmo. Você olha e a primeira pergunta que eu, quando vejo esses nomes, essa composição, que me vem na cabeça é: 3 volantes é o suficiente? Ou se fala aí, dá uma qualificada no setor? Porque o Ceará também tem um Mugni que às vezes pode recompor ali, mas não tem jogado dessa forma com o Condé, tem Primeiro sido volante, meia-meia, né? a É o característica de primeiro, é, né? basicamente é Como é que tá? Richarlison. Basicamente Richardson. Como é que você vê essa posição aí, tá? Do primeiro volante? Então, Do alguns primeiro, não, nomes do volante como um de todo, né? volante, né? Pintaram Porque alguns nomes. desses 3, 2 sempre jogam, né? Isso? Desses três, Isso, 2 sempre isso, jogam. isso. No clássico, por exemplo, jogou Richarlison com Sobral. Né? Já no último jogo contra o Sergipe, jogou Lourenço juntamente com Richarlison. Então, realmente, em termos de revezamento, precisaria ter mais um nome. E dos nomes que pintaram, não necessariamente eram camisa 5, dos nomes que foram sondados. Um deles é o Charles, né, que já jogou no Ceará, jogou no Sport e tudo mais. Foi feita uma especulação. O Corinthians não trabalha muito em se tentar negociar o atleta. É um jogador até que tem sido utilizado, não Tem é um sido, titular do Corinthians, mas o Ramon Dias, queira ou não, utiliza ele com frequência. Na última rodada do Paulista ali foi um titular, né? Já que o Corinthians estava poupando por conta da Libertadores. Então é mais difícil. Apareceu também o nome do PP, aquele volante, né? Que foi do Cuiabá e tudo mais. É mais um camisa 8 do que propriamente um camisa 5. E eu acho que nesse ponto o Ceará já tem, mas é outro nome também que foi sondado. E um nome também que conhecido do futebol pernambucano, do Haldney, né? Ex-Náutico também, outro nome também, jogador do Atlético Goianiense e tal. Então, nenhum dos nomes, eu acho que o grande nome que o Ceará poderia ter fechado e acabou não fechando, que acabou tomando aí o chapéu, né? Absurdo, e aí tá sobrando demais agora, né? Que é o Baralhas, que hoje está no Vitória. Melhor jogador do Vitória. Veja só, É. a gente fez esse programa, obviamente, do Vitória, e foi escolhido como o melhor jogador do Vitória da temporada. E dos jogos que eu vi, eu assino embaixo. Tá? Eu achei, assim, uma das melhores contratações do Ceará, e o Ceará perdeu. E eu sei que os dirigentes do Ceará vão reclamar de ética, de cumprimento de acertos verbais, né, do que se acertou. Mas o futebol, às vezes, você tem que engolir alguns sapos. Sim. Tá? O futebol, às vezes, você tem que engolir alguns sapos. Eu acho que se precisava de um esforço extra por Baralhas, esse esforço deveria ter sido. E armou um concorrente diretíssimo. Diretíssimo em Sim. Copa do Nordeste e diretíssimo na luta pela permanência. Né? Ceará e Vitória integram a mesma área em que a gente imagina que eles vão disputar o campeonato. Né? Muito embora o Vitória num patamar mais acima, obviamente. Mas esse é um contexto onde o Ceará não conseguiu, digamos, de imediato resolver. Porque quando acontece esse movimento, né? E aí o jogador já chega no outro clube, já começa a se destacar, fazendo gol exatamente no seu rival, no caso o Baralhas fazendo gol contra o Fortaleza. Então, obviamente, mas assim, não adianta mais ficar lamentando nesse contexto. O Ceará agora precisa trazer um outro volante. A grande questão que passa é porque talvez não vá ser o nome. Eu lembro na época quando o Baralhas estava para ser anunciado no Ceará, eu falei, eu acho que considero um excelente nome e o nome para ser titular. Claro que o começo dele no Vitória está até mais além até do que eu imaginava. Mas era um jogador que tinha uma característica que era fundamental para o Ceará, que era um camisa 5, bom passador, um jogador que sabe chegar ao ataque. E eu não sei se no mercado que o Ceará vai tentar complementar esse elenco, ele vai encontrar um jogador talvez da mesma qualidade. Então acho que vai ter mais dificuldade e, queira ou não, vai se concentrar muito nesses jogadores que hoje estão jogando com mais frequência. Sobral, Lourenço. Tem uma questão também de combinação, Fred, que às vezes fica sempre uma pergunta, será que dá para jogar Lourenço e Sobral, sabe, sem ter um homem de melhor recuperação de bola, como é o caso do Richardson? Por isso que às vezes o Charles, mesmo não sendo um camisa 5... Charles encaixaria bem aí. Charles
É um 5,5, digamos assim. É porque É um ele não é bem 6. o cara da saída, né? Mas ele É, tem essa qualidade, essa virtude tem, de tem, tem, recuperar tem. muitas bolas, e isso vai exigir Pra muito. mim tava E, resolvido. Se trouxesse é, Charles, tava resolvido. também acho, também acho. Então ainda tem essa lacuna, e me parece, o que parece, é que até essa sexta-feira esse nome não vai aparecer, como eu estava dizendo. Acredito que essa janela doméstica, pelo menos em princípio, até ali o começo da Série A, o Ceará vai tentar trabalhar ali no mês de março para tentar fechar com esse volante. Então não acho que até o dia 20 eu posso ser surpreendido até lá, mas acredito que esse nome não virá até o fechamento da janela, então não deve ser nenhum jogador de fora, da América do Sul e tal. Eu acho que vai ser um jogador realmente que atua em algum campeonato estadual, e aí deve ficar para março a chegada desse outro volante que o Ceará necessita. E goleiro, Bruno convence, né? Bruno está conseguindo corresponder nesse exato momento. Eu acho que essa é a palavra correta na Eu minha mesmo, avaliação. que sou muito crítico, entrei na fase de trégua. Parar de considerar o passado como se o passado ser mais relevante que o presente. Sim. Não tenho que reclamar de Bruno na Série B esse ano. Não, é porque, na verdade, a análise não é nem quanto a Bruno, é quanto ao próprio clube. O Ceará não Sim. ter trazido um goleiro de uma qualidade melhor. Daria para ter trazido um goleiro de uma qualidade melhor. Teve algumas dificuldades. Eu acho que o Ceará, e aí eu acho que vai ser uma coisa geral, Fred, quanto a todas as posições do elenco, e dá para ver até pelo que o Ceará investiu. O Ceará, ele não está tentando fazer nenhum tipo de aqui vamos dar uma chutada de balde, Não tá, traz. não tá. Não Não tá tá. fazendo isso. E isso também está sendo uma crítica por parte de alguns torcedores, que é o Ceará não fazer, até porque o Ceará, queira ou não, perdeu jogadores relevantes do elenco passado para esse. Então ganhou dinheiro com o Pulga, ganhou dinheiro com o David Ricardo, ganhou dinheiro com o Saulo, e ainda teve uma venda do Guilherme Castilho, que ele recebeu um valor ali. Então, quando o cara começa a somar todos esses valores que o Ceará recebeu, alguns imaginavam como é que isso vai ser convertido agora em trazer um jogador. O caso do Pedro Raul está sendo convertido em um salário alto do elenco, mas não está sendo convertido na contratação, pelo menos não foi, né, de um Os goleiro direitos de mais econômicos, qualidade, né? É. né? Então o Walter foi lá e fechou com o Mirassol, o Ronaldo agora, né, fechando agora com Bahia, goleiros que poderiam, né, ser hoje talvez assim o principal goleiro para o Ceará nessa temporada. Então eu acho que o Bruno está conseguindo corresponder, mas eu acho que ainda, assim, muitos torcedores, alguns torcedores eu vejo, há uma certa insegurança, até porque o Bruno nunca foi um goleiro supra-sumo, né? É um goleiro que consegue exercer bem o seu papel desde o ano passado, quando Richard se lesionou, foi muito bem. E, enfim, eu acho que ainda não é também uma base de segurança total essa questão do goleiro do Ceará, mas e aí aquela situação, né? Como é que Kehler agora vai ser aproveitado? Não vai mais ser Não aproveitado. vai Não mais. tem mais Não tem mais espaço como nenhum jogar. para Não ele. tem como jogar. Quando Não acontece tem isso, mais. não tem mais como jogar. Basicamente, o Ceará jogou fora uma janela ali de contratação, poderia ter feito melhor. Minhoca, a gente tem a estrelinha que a gente coloca no melhor jogador da temporada. E esse outro ícone verde não é pra gente dizer. Eu tenho orientado isso. Não é pra sair espalhando. Ah, esse aí tá bem. Não. É pra que realmente assim. Destaques. A gente tem colocado 3, 4. Tá? Se você disser, não, só 2 ou 5, pode ser. Mas não é algo pra gente dizer. Ah, Fabiano tá bem. Ok. Lourenço tá bem. Ok. Não é algo tão tá bem ou tá mal. E sair Tá. distribuindo pra todo mundo. É pra sublinhar mesmo quem tá fazendo um bom começo de ano. E eu começo perguntando o melhor jogador, porque a gente já fez essa dinâmica e ficou com o Mugni. Se Sim. mantém? Se Se mantém, né? mantém. Na soma geral, é o principal jogador da equipe. Esse ano até, claro, é um começo de temporada ainda, mas até melhor do que o ano passado. O Mugni tem sido uma peça determinante para o Ceará. Muitas jogadas de ataque, né? Bola parada. É um jogador que parece estar bem mais conectado com aquilo que o torcedor muitas vezes critica. Aquela coisa natural quando começa começo de temporada, né? Quando parece que o time não está interessado, vai pegar um time mais frágil. E Mugni está sempre muito comprometido dentro de campo. Então ele é a principal peça hoje. É um jogador que, vez ou outra, há uma certa desconfiança, mas cada jogo vem mostrando essa qualidade, né? Se não tivesse vendo um bom momento, o Rômulo já estaria até mesmo aí com poucos jogos já assumindo essa titularidade, algo até que vai afetar daqui a pouco lá na frente, né? Que a gente vai falar daqui a pouco ali do setor ofensivo. Mas outros atletas que eu colocaria como destaques positivos também
nessa temporada. Um deles é o Matheus Bahia, né? Teve no começo ali, demorou até para fechar com o Ceará, houve uma certa demora, né? O Nicolas começou os primeiros jogos, mas depois que ele assumiu a titularidade, é um jogador fundamental, foi bem no Clássico, foi bem no jogo contra o Sergipe, foi bem em muitas partidas, né? Até jogos que o Ceará tropeçou, como foi o jogo do Confiança, por exemplo, ele foi bem, então é um dos jogadores que está vivendo, para mim, um bom momento na equipe, e hoje parece não ter hoje um reserva próximo em termos de atuação. O Nicolas é um jogador bem ali, meio termo, um pouco abaixo. O Eric Melo, o Ceará decidiu continuar com ele, confesso que eu não teria ficado, mas... Foi bem estranha a notícia, né? Enfim, talvez por ser barato demais, para ter uma peça a mais, porque houve um momento, esse jogo que você citou, que o Dieguinho terminou como lateral esquerdo, foi porque o Matheus Bahia tinha se lesionado, o Nicolas também estava doente, e o Eric Melo jogou e não jogou nada bem. Mas eu, honestamente, foi a vitória contra o CSA. Isso. Então, para mim, Matheus Bahia, uma das peças que está bem, né, até agora na temporada. Pedro Henrique também, outro jogador que, por mais que já tenha perdido alguns gols, assim, teve alguns jogos que ele... O próprio jogo do Sergipe perdeu boas chances, mas dá para ver que ele tem qualidade. Assim, dos jogadores da frente, é o jogador que tem mais frieza para concluir uma jogada. Né? Ele o artilheiro do time, né? O artilheiro da equipe, é um jogador que tem um nível de raciocínio mais apurado. Por exemplo, eu não vou citar o Fernandinho, que apesar de ter tido também um ponto alto, mas o Fernandinho, por exemplo, é um jogador, às vezes, que não pensa direito a jogada. Prende demais. Eu acho que a temporada do Fernandinho é ok. Isso, ok. E até também porque ele vem até muita gente projetava que ele poderia ser a terceira geração de um ponta, como foi o Eric há 2 anos. Vai acertar para sempre. Vai acertar sem um erro no meio, é brincadeira, né? E aí já, obviamente, uma certa dificuldade dele apresentar o mesmo nível de futebol dos outros dois das últimas temporadas, mas é um jogador útil. Hoje não é um jogador... Claro, se espera mais, vai precisar melhorar mais, até porque na Série A não dá para perder chance, como ele perdeu no Clássico, por exemplo, 2 chances ali que poderia ter feito e acabou não fazendo, mas também não... Eu acho que entre ele e o Pedro Henrique tem um nível de jogo que o Ceará acaba tendo. E no mais, eu acho que eu vou colocar o Ramon. O Ramon, esse terceiro nome aí. Surpreendente, né? É verdade, faz um... Porque muita gente imaginava que quando o David Ricardo saiu, o William Machado seria esse jogador de imediato. Eu também imaginava que o William Machado, mas o Ramon conseguiu ser o zagueiro mais regular da equipe em muitos momentos. Então, para mim, foi um bom jogador. O Lourenço também teve seus momentos, mas eu acho também teve outros jogos que ele não entrou tão bem. Acho que Lourenço, Fabiano, Bruno são jogadores que fazem um ano positivo. O primeiro jogo do Fabiano foi muito bom, por exemplo. Aí depois normalizou, já não chamou tanta atenção. Então, eu acho que esses 3, talvez assim, na média, foram os que tiveram sempre atuações, na minha avaliações, acima, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Negativamente, meu olho já vai ali para aqueles que aqui estão na ponta direita, né? Galeano, Martins. Um deles não pode nem ser considerado, né? Tubarão nem jogou, né? Tubarão até agora que, por mais que o torcedor nem quisesse o Tubarão aqui, mas aquela coisa, contratou um jogador que na prática não está sendo utilizado, então ficou meio inútil, assim, meio avisado, né? Assim, a gente quando viu o nome ali, não entendeu. Esse talvez tenha sido o nome mais questionado de todas as contratações. Ceará, sim, até porque hoje, por exemplo, imaginando, né? Porque já que está tendo essa ausência de volante, se imagina que Dieguinho vai estar cobrindo ali como opção como volante, como chegou a ser utilizado contra o Sergipe, por exemplo. E Tubarão poderia ser o reserva imediato de Fabiano, enquanto não se resolve essa questão do volante. Poderia ser, mas Tubarão ainda não está disponível. Mas aí, queira ou não, esse lado direito você destacou bem. Galeano, para mim, é um jogador que tem limitações graves, assim, para um jogador que é ofensivo. Ele até tem muita disposição, corre muito, taticamente entrou no contexto do Clássico, quando o time estava vencendo, e aí, digamos, teve um saldo positivo para aquela avaliação, mas eu não sei se numa necessidade, se o Ceará estivesse perdendo o Clássico, se o Galeano seria peça. Hoje eu não consigo confiar ele para mudar o panorama de uma partida, sabe? Eu acho que até o Martins, que acabou de chegar, tem que ter até mais espaço, né? Até porque é um jogador de mais qualidade, eu tenho uma expectativa maior para acrescentar nisso. O Galeano tem essa qualidade. E Ailon, sabe? E o Ailon, na verdade, ele é muito mais um refém, na minha avaliação, dessa demora que o Ceará teve
com o centroavante, porque mesmo teve isso até na apresentação agora do Pedro Raul, né? Que o Departamento de Futebol do Ceará chegou a mencionar que Ailon é um centroavante de um perfil muito útil, até fala, né? Dessa questão. O que eu, em certa parte, consigo até entender, mas eu discordo completamente, porque ele não tem, assim... Eu acho que o Ailon funciona muito com um jogador que era o perfil do Saulo. Ele precisa ter o revezamento. Eu não consigo imaginar o Ailon jogando com o Pedro Raul. Ele pode até jogar caindo pelo lado direito, como ele jogou ali. Às vezes o Saulo jogava como referência e o Ailon caindo pela direita. Mas ele precisava fazer, às vezes, esse revezamento, quando o Saulo caía para a direita e ele como referência. O Pedro Raul não. Ele é um 9, é um jogador mais ali de área. Então, eu não sei o quanto o Ailon, e queira ou não foi só por conta desse contexto, de ter colocado ele como esse camisa 9 de início, mas também a bola que ele demonstrou. O Ailon teve muitas dificuldades, sabe assim, muitos jogos onde ele não conseguia ser efetivo, né? O estilo de jogo não encaixou para o Ailon. Não sei como é que vai funcionar agora com a chegada do Pedro Raul e não sei em que contexto ele acaba acrescentando. Eu acho que teria que ter um outro perfil de atleta para funcionar juntamente com o Ailon, e eu acho até que na característica do que era o Saulo, mas pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo com o Pedro Raul, mas o Ailon, para mim, foi um dos pontos negativos, em parte não por culpa dele, mas queira ou não também ele não colaborou. E um terceiro nome que eu pensaria em colocar, e aí é muito também a ver com a montagem do elenco, que o Ceará já tinha contrato longo. Eu acho que o jogador mais inútil do elenco em termos de onde encaixar é o Recalde. Eu não consigo ver o Recalde. Hoje o Recalde, para mim, é um jogador extremamente desencaixado, assim. Para meia, para jogar aberto, para jogar de atacante, assim, não me parece a peça hoje para o elenco que o Ceará vai necessitar para 2025. Então, eu acho que o Recalde hoje é, de fato, um jogador que, na minha avaliação, não acaba acrescentando. Alguns jogadores, o Marlon, por exemplo, né, que eu acho que da última vez a gente avaliou de uma maneira mais negativa, conseguiu se Melhorou, né? recuperar. Ele Né? tava muito mal no começo do ano, né? Nicolas, eu acho que faz aquela coisa, jogo ruim, jogo razoável. Nicolas não foi também uma boa Desastroso. contratação, mas não foi uma contratação de Série A, não. Exato, é aquela coisa, é um complemento e um complemento que vai sentir. Na hora que você for precisar do Nicolas, dependendo do tipo de jogo, você vai perceber que é um jogador que tem mais limitações. Mas também não é um desespero, assim, não é um lateral esquerdo. Eric Melo já tem um pouco mais disso, né? Que você vê a limitação dele, é um lateral com mais limitações. Mas eu diria que esses três mesmo, assim, Recalde, Ailon e Galeano foram para mim os jogadores que ficaram mais abaixo até agora. Minhoca, eu já adiantei aqui a base do time titular. Né, do time titular ideal. Já coloquei Bruno, Ramon e Marlon. Já coloquei o Bahia na esquerda. Coloquei Richardson, que eu acho que é ele mais um. Não, se você quiser mexer aí, Richardson, você pode mexer. Coloquei Mugni e coloquei Pedro Henrique. Tá? Primeira pergunta é: a gente mantém Richardson dos 11 ideais? É aquela ou você coisa, vai pela experiência Lourenço Sobral? Não, imaginando a média, assim, a maioria das vezes, estou falando se fosse agora, até o final de 2025, o Richard jogaria bem mais do que essa dupla Lourenço Sobral. Daria para fazer isso em alguns jogos, mas eu acho muito difícil imaginar que o Richardson não seja um titular para isso, uma compensação de volantes, né? Um jogador que tem uma característica, recuperação de bola melhor, protege melhor muitas vezes. Então é muito difícil imaginar Lourenço e Sobral juntos, porque teria que ser um jogo onde o Ceará domina muito a posse da bola, teria que ter um contexto mais... E na Série A vai ser mais rarefeito, né? Esse tipo de jogo. Muito embora do Sergipe o Richardson também jogou. Mas eu Lourenço ou Sobral, então? Eu acho que o Lourenço tem mais... Assim, o Sobral não começou da maneira como eu imaginava. Eu achei uma boa aquisição. Para mim é um jogador de Série A mesmo. O Sobral é um jogador mesmo que orbita ali, naquela faixa de campeonato que é ali brigando por uma permanência, um jogador que faz muitas funções dentro de campo, mas eu ainda vejo o Lourenço com mais qualidade. Não está totalmente assim um titular de fato, o Lourenço. Mas entre ele e o Sobral, eu ainda acho que o Lourenço tem apresentado um repertório melhor e é um jogador com uma lucidez melhor.
Do lado direito, aí na Fabiano lateral, tá ganhando, né, a batalha. Fabiano, nesse momento, ganhou essa titularidade. Ele é muito forte fisicamente, assim, até mesmo na característica. Dieguinho, ele é muito técnico, muito técnico. E ele se tornou uma boa peça de reposição. Então, em todos os jogos que o Dieguinho soube cobrir alguém, seja nesse jogo do CSA, né, que ele foi para a lateral esquerda, no jogo do Sergipe, que ele jogou de volante, ele está sempre conseguindo corresponder ali uma reposição, e é bom ter um jogador que consegue preencher várias lacunas que você pode ter. Se tem a lateral direita, volante, lateral esquerda, então tem esse fator mais. Tem minutagem de jogador titular mesmo sendo reserva. Exato. Os primeiros jogos, né? Até porque quando teve a lesão do Rafael Ramos, ele assumiu ali os primeiros jogos antes de Fabiano chegar. E aí... Restam 2 vagas. Resta uma vaga agora. Coloquei Pedro Raul, que naturalmente chegou para ser titular. Isso. E aí me parece que é Ailon ou Fernandinho, né? Aí é que fica a dúvida. Ou até o próprio Martinez, sabe? Eu tenho dúvidas quanto a esse terceiro nome, assim. Se então fosse agora, seria o Fernandinho. Seria o Fernandinho. Certo. Mas eu acho que... E aí tô também olhando por fora. Eu acho que... Botar a bolinha menor, tá? Quando a gente tem muita dúvida, fica uma bolinha menorzinha. Eu acho que o torcedor, ele tá torcendo para que o Martínez consiga apresentar um bom futebol para ganhar essa possibilidade. Há uma outra chance, que é a seguinte. O Rômulo, das vezes que foi utilizado, o Rômulo atuou mais como meia esquerda. Caiu pela esquerda. O Rômulo jogar como meia esquerda com o Pedro Henrique jogando do lado direito. É uma outra possibilidade, né? Até um 4-4-2 também em alguns momentos, mais defensivo em outros, né, em algumas situações de Série A. Muita dinâmica, às vezes. Então o Rômulo pode centralizar, Mugni caindo pelo Mugni recompõe bem a esquerda se precisar. Sim. Ele pode não ser um ponta esquerda, mas na marcação ele pode tranquilamente descer pela ponta esquerda. Já fez isso bastante no Sport, fazia muito isso, inclusive. Então, basicamente é isso. O Ceará hoje tem basicamente 10 atletas assim que a gente pode imaginar como hoje o Ceará ideal, e há uma certa dúvida que com essas novas aquisições, né, muito embora Pedro Raul já chega, né, basicamente já como um titular, então acredito que a gente ainda pode ter uma certeza nesse mês de março agora acontecendo, quem vai possivelmente ganhar esse desenho de Rômulo, ele pode acontecer mesmo, viu, Minhoca? Foi uma boa lembrança sua. Na Série A, rodagem, experiência, jogos fora de casa, mais duros, pode acontecer. Então é isso, tá? Dessa forma, fechamos esse raio-x aqui bimestral do Ceará, tá? Tudo que aconteceu em janeiro e fevereiro, que a gente tem aí 1 mês e meio, né, basicamente, de futebol jogado, e vamos continuar fazendo essas avaliações aí ao longo da temporada, certamente antes da Série A, a gente ali na semana de estreia da Série A, junto com o videoguia, com toda a produção que a gente vai fazer, a gente vai dar uma olhadinha de novo, tá? Nessa temporada do Ceará. É isso, valeu Minhoca, valeu a todo mundo que assistiu o programa. Se inscrevam no canal, deixem a curtida, é fundamental e decisivo para que mais pessoas possam conhecer nosso perfil, nossos conteúdos, e para que conteúdos como esse cheguem até você, porque se você não é assinante, esse conteúdo apareceu aí como uma sugestão. Ele apareceu porque o YouTube identificou que o seu perfil poderia ter interesse no trabalho que a gente faz. A gente agradece muito a atenção. Até um dos nossos próximos vídeos, uma das nossas próximas lives. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.